Olá, Antônias! Hoje eu quero falar com vocês sobre autoconhecimento, mas eu não vou falar para vocês de autoconhecimento na visão técnica, na visão dos profissionais que trabalham com isso. Eu vou falar de autoconhecimento como pessoa, no caso, como usuária, digamos assim, dos benefícios que o autoconhecimento trouxe para mim, a visão que eu tenho para mim enquanto pessoa e profissional. Uma das coisas mais interessantes que eu visualizo no autoconhecimento é a possibilidade de você conhecer seus pontos fortes e os pontos fracos, ou os pontos a melhorar que seja, mas para mim é os pontos fracos mesmo. Por que isso? Primeiramente, os pontos fortes você consegue se valorizar, saber realmente no que você é boa, né? Para nós mulheres. Ainda mais a gente que às vezes tem esse negócio, será que eu tô boa mesmo? Será que eu sou boa? Como que tá a minha situação no mercado? Como que eu tô nos meus negócios? Enfim. Então, isso traz pra gente uma tranquilidade. Você reconhece, sou boa nisso, naquilo e naquilo outro. E você reconhece também seus pontos fracos. E nesse reconhecer seus pontos fracos, conhecer seus pontos fracos, você também consegue identificar onde que é aquele lugarzinho que toca em você, que te descontrola, que é nas horas dos impulsos, que acontece aquela coisa e você tem aquele pensamento, assim, aquela atitude, como se fosse um reflexo. Quando alguém assusta a gente, que a gente põe a mão, né, no ouvido, alguma coisa, que é aquela questão inconsciente. Por que que isso é muito interessante? Se a gente não controlar os nossos pontos fracos e entender o que é para a gente manter o equilíbrio, tem pessoas que ele consegue identificar os pontos fracos da gente. Então ele vai tentar agir de alguma forma com você em determinada situação para que você se descontrole. E aí vai ser aquela hora que a pessoa vai falar assim, fulano não serve para isso, é porque ela é descontrolada, é imatura, não está preparada para determinadas situações. Porque naquele momento que apareceu alguma situação de estresse, vamos dizer, algo que você teve que tomar alguma decisão ali, você se descontrolou. E aí, assim, aquilo mexeu com você, naquele ponto fraco seu. E isso vai variar de pessoas para pessoa. Por exemplo, tem pessoa que se a pessoa falar num tom mais alto, ele vai desestabilizar e não vai conseguir dar continuidade naquilo. Por quê? Com certeza é alguma questão que ela tem que tratar. Claro que também a gente não vai ficar aceitando ninguém ficar gritando com a gente, mas não quer dizer que a pessoa falou num tom determinado, eu posso falar, não, calma aí, não é assim que funciona, eu posso corrigir ali, em vez de eu desestabilizar a condução que eu estava ali naquele processo. Então, o autoconhecimento, para mim, ele proporciona principalmente essas duas coisas. É na hora do apuro, principalmente, você saber manter o equilíbrio. E também, para as mulheres que atuam em cargos de liderança, essas coisas, o autoconhecimento dá, uma forma de você também reconhecer os pontos fortes dos comportamentos, entender por que as outras pessoas têm determinados comportamentos. Em vez de apenas você falar, não, fulano não é bom nisso ou naquilo, mas entender por que ele tem aqueles determinados comportamentos. E para que a gente também saiba agir assertivamente nas organizações onde a gente possa estar. Porque a gente sabe que um ponto, né, que é avaliado é como a gente se sente preparada para ocupar grandes desafios. E às vezes a gente alcança esses grandes desafios, mas se eu não tiver o autoconhecimento, também pode ser a hora que acontece aquele famosa subiu para a cabeça, né? Então eu chego numa determinada posição e aí eu deixo de entender ao meu redor, as pessoas que estão ali em volta. Então, assim, para mim o autoconhecimento me proporcionou e me proporciona muita coisa, porque a gente nunca termina de se conhecer, né? São processos. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso e que a gente busque isso. E foi até interessante esse ponto que eu já visualizava isso, aí eu vim num curso de liderança. O primeiro ponto, né, de ser uma boa líder é o autoconhecimento, e não é só para nós mulheres, os homens também, mas o nosso foco aqui é de mulher para mulher. Então, esse ponto, e também até no MBA que eu estou fazendo, e aí na parte que falava de culturas organizacionais, equipes engajadas, o primeiro ponto era esse. Então fica aí minha dica, procura um profissional, né, que trabalhe com isso, se aprofunde para que você realmente conheça seus pontos fortes, pontos fracos, e entenda
aonde que é ali, trate essas situações para que você não perca, né, o seu posicionamento, não deixa, né, passar uma imagem diferente do que você possa passar na hora de um impulso ali.